E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá! Na aula de hoje nós continuaremos a falar sobre a escolástica, mas ao invés de falarmos todo aquele conteúdo da aula passada, nós veremos a influência aristotélica na escolástica. Nossa professor, que palavrão! O que significa esse termo aristotélica? De onde surgiu essa palavra? Calma, já nós explicamos e nós veremos aqui embaixo, certo? Então vamos lá. Antes de nós falarmos sobre isso especificamente, precisamos conceituar e contextualizar o que é escolástica e em qual período ela está inserida. Vamos lá? Então, período Baixa Idade Média, momento em que esse momento histórico aqui está caindo em decadência. Então, a Igreja Católica está perdendo o seu poder, em que os senhores feudais já estão perdendo as suas terras e o poder que eles tinham sobre seus servos, ok? Isso daí acontece entre os séculos XI e o século XV, aproximadamente, certo? Dentro desse cenário, um conjunto de padres começaram a escrever livros e a formular pensamentos que posteriormente se tornaram uma corrente filosófica. Essa corrente filosófica, iniciada por esses padres, nós chamamos de escolástica. Nossa, professor, mas escolástica, esse termo lembra muito escola. Por que será? Vamos lá. Esses padres, ao mesmo tempo em que eles iniciaram essa corrente filosófica, escreveram livros lá no seu idioma, no latim, e começaram a desenvolver pensamentos sobre a religião na época, eles também ensinavam nas igrejas. Então esses padres, eles eram professores e eles criaram escolas lá no fundo das igrejas. Por isso o termo escolástica, para nos referirmos a eles. Mas professor, essas escolas, por que elas existiam? Qual era o objetivo delas? Básico. Lembra que eu disse que a igreja estava perdendo membros? A igreja estava entrando em decadência? Para isso você forma novos padres para que a igreja ela continue forte. Então o objetivo maior desses padres da escolástica era formar novos padres que os sucederiam, que tomariam os seus lugares lá na frente, ok? Essa parte aqui é só para a gente contextualizar. Tudo isso daí nós vimos lá na aula passada. Então caso você não tenha assistido, volta, assiste a aula de novo e daí nós iniciamos a partir daqui então. Beleza? Uma frase de um poeta brasileiro muito famoso, ela nos ajuda a entender a influência aristotélica na escolástica. Nossa, professor, mas um poeta contemporâneo está nos ajudando a entender algo que aconteceu há 1000 anos atrás? Sim, é uma frase bem simples e é um poema muito bonito que eu aconselho vocês lerem. No meio do caminho, esse caminho aqui se refere à vida, havia uma pedra. E daí Carlos Drummond de Andrade, ele brinca muito com as palavras. Carlos Drummond de Andrade, autor do poema, ele brinca muito com as palavras e ele repete elas de várias maneiras. No meio do caminho havia uma pedra. Havia uma pedra no meio do caminho. Havia uma pedra no meio do caminho. Então ele faz isso como um jogo entre as palavras, mostrando e colocando ao espectador, colocando ao leitor do seu poema, que durante a nossa vida sempre haverá obstáculos, sempre haverão obstáculos para nos cercar, para nos impedir, ok? Mas, professor, o que isso tem a ver com a escolástica? Vamos lá. Essas pedras, quem colocou elas no nosso caminho? Quem colocou esses obstáculos na nossa vida? Certo? É dentro dessa linha de pensamento que nós voltamos para Aristóteles, filósofo da Grécia Antiga e que será usado pelos padres filósofos escolásticos para unir fé, ou seja, para unir Deus e razão, filosofia. Então é com base em Aristóteles que os padres da escolástica uniam fé e a razão, uniam Deus e filosofia. Com base em qual pergunta? De onde surgiram os obstáculos em nossa vida? De onde vieram todas essas dificuldades que enfrentamos? Por isso o poema de Carlos Drummond de Andrade se relaciona aí com a nossa aula, tá bom? Então, professor, o que Aristóteles dizia? Sobre o que ele falava? Vamos lá, vamos comigo, certo? Primeira coisinha, princípio da causalidade.
Qual que é isso? De acordo com Aristóteles, toda causa, ela tem um motivo para acontecer. Então, por exemplo, este canetão que está na minha mão, para ele cair na minha outra mão, eu precisei soltá-lo. Então, a causa, certo? Ou melhor dizendo, a consequência aqui, ó, o canetão cair dependeu de uma causa que foi eu soltar o canetão. Assim acontece com a nossa vida. Para eu estar aqui, aconteceram muitas coisas na minha vida que me fizeram parar aqui. Da mesma maneira, para você nascer, foi necessário que duas pessoas tivessem gerado você. Para essas duas pessoas terem sido geradas, foi necessário outras duas pessoas terem se relacionado e gerado elas. Ok? Esse é o princípio da causalidade. Todo movimento precisa de uma causa. Todo movimento precisa de uma causa. Tudo que acontece precisa ser causado por outra coisa. Mas vem uma pergunta. Qual seria a primeira causa? De onde veio a primeira causa de todas? O que gerou tudo? Certo? Aristóteles responde isso através de duas palavrinhas. Motor e móvel. Pense em um carro. Esse carro, para se locomover, ele não precisa do motor, certo? Então, motor, aquilo que gera movimento. Só que esse motor, que é invisível, e ao mesmo tempo que é invisível, ele é eterno para Aristóteles, ele também é imóvel. Ou seja, é algo que deu movimento à vida, mas está parado desde então. Ele simplesmente deu o start inicial para as coisas acontecerem. Pensem em vocês aí. Sabe quando você vai ligar seu videogame ou seu computador, que você aperta o botãozinho? Vamos dizer que aquele seu computador ou seu videogame é o universo, é a vida, e que ele não existia antes de você apertar o botão. Então, de acordo com a lógica de Aristóteles, você é o motor imóvel do seu videogame. Da mesma maneira, na nossa vida, existiu lá atrás, há centenas de bilhões de anos, um motor imóvel que deu o start para que vivêssemos. Esse motor imóvel, os padres escolásticos traduzem para o seu período e para a sua filosofia como Deus. De acordo então com os padres escolásticos, Deus foi o cara que deu o start inicial, criou todas as coisas e todas as coisas partiram dele, tiveram um início com ele, certo? Gente, eu espero que tenham entendido, eu espero que tenham gostado, fiquem com Deus, um grande beijo, um grande abraço. Qualquer coisa, volta no vídeo, assiste com um pouco mais de calma, tá bom? Abraço, tchau!